Meus caros alunos, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou advogado e vamos dar continuidade aos nossos estudos de teoria geral do processo. Na unidade 4, vamos estudar o tema processo. Vamos à lousa? Vamos à lousa. Slide 1. Processo e procedimento. Conceito de processo é o instrumento através do qual a jurisdição se opera. Conceito de procedimento é o meio pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo. Ambos os conceitos retirados de Ada Pellegrini e Grinover. Vamos lá. Para entender melhor sobre o que seria processo e o que seria procedimento, é importante termos em mente que o processo é o nome que damos para a manifestação da jurisdição. Os conceitos estão interligados. Na medida que aprofundamos na matéria, percebemos a importância da fixação dos conceitos. Mas vamos lá. Processo nada mais é do que o nome que damos para a manifestação da jurisdição. E como a jurisdição se manifesta? A jurisdição se manifesta através do procedimento que estão previstos na legislação. E como os procedimentos se manifestam? Os procedimentos, por sua vez, são expressados pelos atos processuais, previamente previstos na legislação. Então, professor, quer dizer que tudo que vai acontecer no processo está na lei? A resposta é sim. Aí, nesse momento, é que o legislador cria os diferentes tipos de procedimentos para adequar as circunstâncias da vida real ao caso concreto. O curso de Direito nada mais é que o estudo do direito material, que inclusive eu já expliquei para vocês, e o estudo dos muitos e muitos procedimentos existentes para a efetivação dos direitos previstos nas leis. Enfim, basicamente vocês têm que entender que o processo é o meio da solução dos problemas na sociedade moderna e que dentro desse instrumento chamado de processo temos diversos procedimentos para resolver os mais variados problemas existentes. E os procedimentos são impulsionados pelos atos processuais, que visam dar movimento para o processo, objetivando sempre o fim. Saindo um pouco desse campo de conceitos, vamos para a vida real, para o dia a dia. O processo no dia a dia. Como que ele funciona? Eu vou contar tudo isso para vocês. Vamos ao bom e velho exemplo. O professor Samerli me procura no meu escritório. Ele vendeu a BMW dele para Tício por míseros R$150 mil. Mas Tício só pagou R$100 mil, faltando R$50 mil, certo? Samerli e Tício fizeram um contrato de compra e venda do veículo, tudo certinho, como manda o figurino. Contudo, analisando o contrato, percebi que faltavam as assinaturas das testemunhas. Se tivesse sido eu ou o professor Samerli, teríamos amarrado muito bem o negócio, né? Cheguei à conclusão que somente daria para entrar com ação de cobrança, não daria para entrar com ação de execução direta ou outro tipo de ação. Aí, como funciona na prática? Eu, como advogado, atendo o cliente, analiso o caso, faço a petição inicial, que será dirigida ao juiz, verifico os requisitos legais, analiso os requisitos do procedimento da ação de cobrança, separo os documentos para ajuizar a ação. Aí eu vou distribuir essa ação judicial, ou como chamamos o processo, pelo sistema eletrônico do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Vou preencher todas as informações no site do tribunal. Esse processo vai ganhar uma numeração e vai ser distribuído para um juiz aleatório, a depender da comarca se tiver mais de um juiz. E a partir desse momento da distribuição, o processo ganha vida. O processo deixa de ser uma aspiração do advogado e passa a compor o sistema jurisdicional. É uma grande responsabilidade a distribuição de um processo judicial. Daí para frente, tudo que acontece com o processo deverá ser registrado por petições, certidões, movimentações que serão inseridas pelos servidores públicos da Justiça ou pelo juiz, ou ainda pelos advogados das partes. O juiz, ao receber a petição inicial do advogado, vai despachar a chamada inicial. Percebam que o processo se movimenta, sempre com destino a ter a decisão final. Ao despachar a inicial, o juiz, via de regra, manda citar a parte contrária, para que ela possa apresentar sua defesa. Já vimos lá atrás as formas de defesa do réu, contestação ou reconvenção. Todos os atos processuais, principalmente para os advogados, sempre têm um prazo, um procedimento para ser feito, tudo previsto na lei.
Vamos lá. Após a citação, considerando que a parte que manifesta quer resistir de alguma forma à pretensão do autor, no caso do exemplo do professor Samerli contra Tício, ele vai apresentar a defesa, manifestando-se pela inexistência da dívida, por algum motivo. Após a apresentação da defesa pelo réu, é praxe o juiz dar um prazo para o autor impugnar a contestação, apresentando sua réplica. Lembrando que estou considerando que as partes não entraram em acordo na audiência de conciliação, como já expliquei anteriormente para vocês. Inclusive que existem algumas formas e procedimentos para citação e apresentação de contestação pelo réu. O nome que é atribuído à parte no polo ativo ou no polo passivo é o que menos importa. Mas saibam que existem nomenclaturas, a depender da justiça, do grau de jurisdição, dos procedimentos, etc. O mais comum é o autor e réu, mas também pode ser requerente e requerido, reclamante e reclamado, excepto e excipiente, recorrente e recorrido, agravante e agravado, impugnante e impugnado, apelante e apelado, executado e exequente, embargante e embargado, entre muitos outros. Mas voltando, depois do autor apresentar a réplica, o juiz intima as partes por intermédio dos advogados, lembrando que normalmente somente os advogados que manifestam nos processos. Existem algumas exceções, mas não vêm ao caso. Essa é a regra geral, o advogado é que manifesta no processo. Aí o juiz intima as partes para especificarem as provas que pretendem produzir. As partes podem requerer o depoimento pessoal do autor ou do réu, podem requerer a oitiva de testemunhas, podem requerer perícias, de acordo com a estratégia de cada parte, para ganhar o processo. Esses são os procedimentos mais comuns. Caso tenha algum requerimento de oitiva de testemunha ou de partes, o juiz designará uma audiência, que chamamos de audiência de instrução e julgamento. Essa audiência tem por finalidade a colheita da prova oral produzida. Depois da audiência, as partes podem requerer a apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos e depois o juiz profere uma sentença na qual diz qual parte que está certa, quem tem o direito. Esse é o basicão do julgamento em primeira instância, pois depois disso a parte perdedora pode recorrer para o tribunal, mas aí já é uma outra história. Por ora, esse exemplo é o suficiente para tornar mais factível o que é processo, procedimentos e atos processuais. Percebam que o processo é o todo, do início ao fim. O procedimento é o que eu escolhi, a ação de cobrança por meio do processo de conhecimento. Os atos processuais foram os acontecimentos entre a distribuição da ação até o encerramento do processo, como, por exemplo, a especificação de provas ou a apresentação de contestação. Mas só para não ficar e deixar o exemplo solto, após percorrer todo esse caminho, o professor Samerli teria uma sentença favorável. O juiz condenaria o Tício a pagar o valor dos R$50 mil, obviamente com juros, correção monetárias e multas. Percebam que o procedimento que eu utilizei para ajuizar a ação de cobrança denomina-se de procedimento de conhecimento, aquele no qual cita a parte contrária para apresentar a defesa. Esse procedimento busca o conhecimento da verdade, garantindo às partes o contraditório à ampla defesa, de acordo com o devido processo legal. Mas temos outros tipos de procedimentos, como o procedimento de execução, que cita a parte contrária para pagar a dívida. Tem o procedimento cautelar, que visa conceber uma pretensão com urgência. Exemplo, você entra com a ação cautelar para poder ouvir uma testemunha que está no leito de morte com uma doença rara. Temos os procedimentos específicos, a lei de alimentos, que tem um rito próprio, as ações possessórias, reintegração de posse, também tem rito próprio, a dissolução de sociedade empresária, que tem rito próprio, a ação de improbidade administrativa, o mandato de segurança e por aí vai. Temos muitos outros procedimentos existentes. Em um segundo momento, vou destrinchar melhor os principais procedimentos, ok? Vamos à lousa. Sujeitos do processo: juiz, partes, autor e réu, procurador, advogado, Ministério Público.
Vamos falar agora de sujeitos do processo. Os sujeitos do processo são as pessoas que atuam para que o processo aconteça. Até então, para que haja processo, é preciso que tenha um grandioso aparato jurisdicional, que envolve juízes, promotores, advogados, servidores da justiça, oficiais de justiça, entre outras partes. Como todos são peças essenciais do quebra-cabeça, a lei diz que todos são muito importantes e que não tem ninguém mais importante que o outro nas relações processuais. Na prática, às vezes percebemos algumas vaidades. E não me refiro só a juízes e promotores, não. A de advogados também, mas vaidade não é o tema da nossa aula, né? Vamos lá. O juiz é o responsável por proferir as decisões judiciais. É responsável por dar impulso, por dar andamento ao processo, bem como por zelar pela observância dos procedimentos e pela realização das audiências judiciais. O papel do juiz é sem dúvida de extrema importância para o processo, mas não podemos esquecer que o juiz conta com o auxílio e o aparato dos servidores públicos, das secretarias e dos oficiais de justiça, que têm um papel muito importante também e recebem muito bem para poder desempenhar tal papel, além de ser muito difícil o concurso público para o cargo. O Ministério Público, após a Constituição de 1988, assumiu um grande papel. Além de serem dotados de autonomia para manifestações e independência, os promotores têm relevante papel no controle externo da atividade policial, oferecimento da ação penal pública incondicionada e atuam como fiscal da lei, em casos específicos previstos em lei. Sempre atuam também em processos que tenham como alguma das partes incapazes, menores, idosos, entre outros. Os procuradores é um termo mais amplo que engloba os advogados públicos, que são servidores públicos que exercem a advocacia para a defesa dos interesses exclusivos dos entes, e os advogados particulares. Os advogados públicos, por exemplo, quem faz a defesa do Estado de Minas Gerais, são os procuradores estaduais. Quem faz a defesa nos processos do INSS são os procuradores federais. Quem faz a defesa da República Federativa do Brasil ou do Presidente da República nos processos são os advogados da União. Quem faz a defesa dos municípios são os procuradores municipais. E assim vai. Temos uma classe de advogados públicos bem específica também, que são os defensores públicos, que atuam na defesa das pessoas sem recursos financeiros. E por fim, temos os advogados particulares. Os advogados são responsáveis por analisar os casos concretos e levar aos juízes as violações de direitos ocorridas, atuando como advogado dos autores. Como advogado dos réus, é responsável por apresentar a versão do réu no processo e esclarecer os fatos, quando o direito é obscuro, ou garantir as condições justas da pretensão do autor. Não raras às vezes, os autores pedem mais do que têm direito, e é necessário um advogado do outro lado da balança para equalizar a situação. O advogado é responsável pelo diálogo entre o juiz e o promotor, seja pessoalmente ou por petições escritas, uma vez que possui condições técnicas de compreender os procedimentos e o direito material. Sem contar que muitas das vezes a parte autora ou ré fica emocionalmente muito presa na situação e não consegue compreender perfeitamente, seja pela raiva, seja pelo amor, as situações. Nossa Constituição prevê expressamente que o advogado é indispensável na administração da justiça. Tal previsão é muito importante justamente para evitar as vaidades de partes e sujeitos dos processos, que se acham que devem ter maiores destaques em relação aos demais. No fim, cada um tem a sua atribuição e, como eu disse anteriormente, é uma engrenagem, necessita de todas as peças. Assim, encerramos nossa primeira aula e vamos dar continuidade ao tema processos na próxima aula. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.